bem-vindos ao VRT Sports. Eu sou Cris Macis e hoje eu tenho o prazer de entrevistar um jornalista correspondente brasileiro que mora há 30 anos em Buenos Aires e ele escreveu um livro para lá de interessante e nada melhor do que chamá-lo, que está aqui ao meu lado, para poder falar um pouco sobre sua história e a ideia de onde veio este livro sensacional. Aqui do meu lado, Ariel Palacios. Ariel, como está? Muito prazer, é um prazer estar te aqui. Encontrar. Muito Por obrigado. Favor, fale um pouquinho sobre você e sua história. Sou correspondente brasileiro desde 1995 em Buenos Aires. Cheguei numa época que o Brasil meio que ignorava a América Latina, mas a partir desse ano, com a intensificação do Mercosul e uma série de crises políticas na Argentina e em outros países da região, o Brasil começou rapidamente a olhar cada vez mais para a região. Então, estou lá cobrindo todos os dias, sempre tem alguma crise, ou na Argentina, ou no Peru, ou na Colômbia. O principal material que eu produzo é na parte de política, de economia, mas esporte, evidentemente, e dentro do esporte, futebol tem muito a ver. Então, com o passar dos anos, eu decidi, depois de ter escrito outro livro, que é sobre os governantes da América Latina nos últimos 200 anos, pego cada país, desde as independências até hoje em dia, sobre conto as bizarrices desses líderes latino-americanos em 200 anos, que chama América Latina Lado B. Aí eu tive a ideia eu sempre gostei de contar o lado B das coisas, além do factual em si, né, e da análise, contar alguns vieses, alguns ângulos que geralmente não são explorados. Eu falei, e no futebol eu sempre fazia isso, quando a cobertura era futebol. Aí eu pensei, então vou fazer um livro, o lado B também, do futebol, nesse caso não só da América Latina, mas do mundo inteiro e ao longo de toda a história do futebol. O futebol que a gente pensa, quando a gente fala história do futebol, a gente pensa, bom, futebol no formato moderno, a partir das regras que a Federação Inglesa criou em 1860 e poucos, né? E a partir daí também a chegada do futebol na América do Sul, final do século XIX, mas o futebol também, e aí explico isso, esse é o futebol moderno. Já existia um futebol em formato primitivo, meio antigo, na época do Shakespeare, 1580, por aí, né? 300 anos antes do futebol, entre aspas, moderno, que era um futebol onde valia cotovelada, dedo no olho, né, soco, só não valia apunhalar alguém, né? Matar não valia, o resto praticamente podia tudo, né? Não havia um número específico de jogadores, os campos não tinham. Então eu conto essa pré-história do futebol e aí vou mais além também contando quando os chineses tinham uma espécie de futebol, os japoneses tinham outro formato de futebol, se depois quiser a gente entra nesses detalhes. Então conto toda essa pré-história do futebol, mas também questões do futebol atual. Então futebol e guerras, quando o futebol esteve envolvido com algum tipo de guerra, não guerra no campo, guerra mesmo, campo de batalha, conflito bélico, futebol e literatura, futebol e filosofia. Então há uma série de curiosidades que eu conto ali e que serve para ter uma visão, digamos assim, mais holística do futebol. É um livro feito com muita paixão futebolística, que eu acho que os fanáticos do futebol vão gostar e quem também não é fanático vai gostar. Inclusive, eu diria até quem odeia o futebol também pode ter interesse no livro, porque eu conto outro lado das coisas do futebol. Então, e sobre isso que eu queria saber. O livro está aqui, né, pessoal? Para vocês darem uma olhadinha. A capa eu achei super divertida também. Ele começa com a história do futebol, então você fala desde antes da era moderna. Isso. Então, conta pra gente que ano mais ou menos, da onde que veio essa tua paixão pelo futebol? Você como um jornalista, né, especialista em política, comentarista e tudo mais, da onde vem essa tua paixão pelo futebol e pela história pregressa da modalidade? Em 76, quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade, eu morava num prédio bem no centro de Londrina, o edifício Alaska, e eu morava num andar alto, no 9º andar, e dali eu via de longe que havia alguma coisa esquisita sendo construída, onde naquela época terminava Londrina. Aí
peguei um binóculos que meu avô havia me dado de presente, eu olhei e falei, o que é aquilo? Aí descobri que era a construção do Estádio do Café, o estádio do Tubarão, do Londrina Esporte Clube, o time da minha cidade, Londrina. E aí eu fiquei curioso ver isso. Aí eu fiquei curioso, primeiro eu fiquei curioso em ver o que era aquela construção. Então eu cheguei no futebol por um approach arquitetônico, porque daí veio o meu interesse pelo Londrina. E aí virei torcedor do Londrina. E se alguém me perguntar, e por quem mais você torce? Pelo Londrina. Não, você não torce para algum time de São Paulo, do Rio? Não. Aí muitas pessoas ficam, como assim? Não? Já sei. Você torce você torce pelo Barcelona? Não. Pelo PSG? Não. Pelo Galatasaray? Não. Eu torço pelo Londrina, ponto. Mas você mora na Argentina, então com certeza você torce pro River ou pro Boca? Não. Aí eu explico. Primeiro, porque não é só River e Boca na Argentina. Embora o River e o Boca conjuntamente aglutinem 73 a 75% da torcida nacional. Uma proporção impressionante. No Brasil não existe que dois clubes nacionalmente aglutinem tanta gente. Se a gente pensa estadualmente, Grêmio, Inter, por exemplo, Flamengo, Fluminense, talvez, mas de forma federal, não. E no Uruguai eles conseguem ser até mais, porque o Nacional e o Peñarol juntos têm 95% da torcida uruguaia. Bom, o fato é que não é só River e Boca, eu falo, não é só River e Boca, São Lourenço, Huracán, Racing, Independiente, tantos outros times importantes, mas eu não torço por nenhum deles. Eu torço só pelo Londrina. E este livro, vamos falar um pouquinho mais sobre este livro. Este livro, o que eu gostei dele já começou pela dedicatória. A dedicatória você fez para sua esposa e disse que o seu amor e o seu encontro foi tão inusitado quanto a Uzbequistão ser classificado para a Copa de 2026. Então, assim, eu entendo que esse livro tem várias curiosidades sobre a modalidade, mas também tem um pouco de humor, né? Sim, sim, sim. Porque eu sempre me acostumei a contar as coisas de uma forma um pouco mais leve. Evidentemente que há situações que eu relato que são tristes ou negativas, como, por exemplo, quando o futebol feminino foi desestimulado ou foi até limitado, podado e proibido, no país onde surgiu o futebol moderno, que é a Inglaterra. E isso acabou gerando efeito dominó no resto do mundo. Por quê? Porque quando começou a Primeira Guerra Mundial, o futebol já era um fenômeno que estava se tornando um fenômeno de massas, não era ainda o fenômeno de massas global, que foi posteriormente, mas na Inglaterra já mobilizava multidões. Pensemos que o futebol era algo recente, tinha poucas décadas de vida. Em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, boa parte dos clubes brasileiros tinham uma década e meia. Por exemplo, o São Paulo foi fundado em que ano? Foi em 1930. 1930? Isso, agora vamos fazer o... Claro, ainda não existia quando começou a Primeira Guerra, né? Bom, Primeira Guerra Mundial, milhões de jovens em toda a Europa foram convocados para as trincheiras da Primeira Guerra. E, na Inglaterra, muitos jovens que jogavam futebol foram deslocados para os campos de batalha. E aí houve um vácuo, né? As autoridades consideravam que era necessário continuar divertindo a população que havia ficado em casa, mas não tinham jogadores. Então começaram a estimular o futebol feminino, especialmente nas fábricas, nos horários de intervalo, quando as pessoas, depois de lanchar, almoçar, jogavam alguma coisa. Então começaram a estimular o surgimento dos clubes femininos de futebol, porque as mulheres haviam ficado em casa, saíram das casas e foram trabalhar nas fábricas. E a expansão foi imediata e foi um mega sucesso. Alguns homens haviam ficado por diferentes questões, porque eram necessários, porque eram engenheiros, enfim, havia uma série de homens que haviam ficado na Inglaterra, continuavam jogando futebol, faziam parte de times, e em muitas ocasiões os times femininos disputavam contra times masculinos, e muitas vezes ganhavam dos homens. Primeiro. Depois, times femininos contra times femininos. A popularidade cresceu tanto que elas enchiam estádios de uma forma que os times masculinos, um ano antes da guerra, não enchiam.
Aí terminou a guerra. Os que não haviam morrido no campo de batalha, os jogadores, voltaram. Os clubes femininos continuavam. Muitos clubes masculinos que vinham da guerra perdiam para essas mulheres. E a audiência que me refiro, não havia nem rádio nem TV, digo, a presença do público nos estádios continuava em peso, sendo majoritariamente para assistir mulheres. Homens assistindo mulheres, mulheres assistindo mulheres. Aí as autoridades da Federação de Futebol começaram a tentar podar. E entre essas coisas, tentar de forma informal impedir os jogos. E aí depois começaram diretamente a dizer que não poderiam jogar nos estádios e até depois formular leis para impedir isso. O futebol feminino na Inglaterra só voltou a aparecer nos anos 60. Ele continuou ou de forma clandestina ou jogada informalmente, em campos que não eram estádios, em campos como se fosse de várzea praticamente, né? Mas houve uma sobrevivência e elas voltaram e começaram a crescer. Mas foi um golpe duríssimo. Meio século sem esses times femininos foi um golpe duríssimo. E no resto do mundo houve essa moda de podar, também se expandiu, que foi o caso do Brasil. E no caso do Brasil, Getúlio Vargas, ditador, muitas vezes as pessoas esquecem. Getúlio, depois, nos anos 50, voltou como presidente, democraticamente eleito, por mais ou menos 3 anos, até que ele se suicidou, só que antes disso ele havia sido ditador por 15 duros anos de chumbo no Brasil. O Estado Novo e partes anteriores e posteriores ao Estado Novo, né, que, enfim. E o Getúlio, entre tantas que ele fez, foi essa de impedir o futebol feminino. Eu, se eu posso, tenho o decreto, não é? Que é um absurdo, porque as explicações que dão são totalmente absurdas, sem pé nem cabeça. Né? Então, por exemplo... Foi uma lei, né? Uma que lei. Ele decretou, né? Getúlio decretou uma lei impedindo as mulheres de utilizarem chuteiras, porque o corpo da mulher era um corpo muito feminino e muito delicado para poder ter esses movimentos bruscos que depois de um tempo dificultaria a mulher a procriar. Isso foi um dos motivos por esta lei. Entre 39 e 1940 surgiram mais de 15 times de mulheres, né, que disputavam jogos em estádios. Bom, aí, uma parte da imprensa da época achava que a presença das mulheres nos estádios, no gramado, né, alguns viam com simpatia, outros não. Aí um deles disse que era uma calamidade prestes a desabar na juventude feminina do Brasil, e o jornal Imparcial, em 1941, dizia: pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Chuteiras. Né? Chuteiras, que era a expressão da época de chute, do chute em inglês. Né? Aí depois, o decreto 3.199, que era um decreto que estruturava todo o sistema esportivo nacional, aí criava mecanismos de gestão, de fiscalização. Entre as várias medidas era determinar como é que tinha que ser a prática feminina, e o artigo 59 estipulava aqui, abre aspas, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para esse efeito, o Conselho Nacional de Desportos, o CND, baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Então, era encarado o futebol feminino como ameaça à saúde, à moral e esportes que eram classificados como, abre aspas, contra a natureza feminina, fecha aspas. Por quê? Porque achavam que, se uma delas levar um chute no ventre, vai ter problemas de útero, podem ficar inférteis, se a bola bater no busto, pode causar problemas posteriores para a amamentação. Bom, aí em 65, já no primeiro ano da ditadura militar, da última ditadura militar, se considerava que não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Né? E aí só a coisa começou a melhorar quando, em 79, quando já era a abertura da ditadura, que o decreto do Getúlio foi revogado, mas o futebol feminino só foi reorganizado em 83. Então, entre a proibição, isso foram mais de 4 décadas, né, podando as mulheres brasileiras. E olha o quanto nós perdemos enquanto mulheres, né?
o quanto que a sociedade brasileira, a sociedade como um todo, nos deve de uma reparação histórica. Mas, mesmo assim, após tanto tempo de proibição, as mulheres se uniram, voltaram a praticar a modalidade, e a maior prova de que o futebol é feito para mulheres, sim, é que ano que vem teremos uma Copa do Mundo feminina sediada aqui no Brasil. E só a título de curiosidade, né, Ariel? Acho que você deve saber melhor do que eu. A FIFA declarou há pouco tempo o investimento de 800 milhões de dólares aqui no Brasil para que a gente tenha o maior evento esportivo de todos os tempos. Então, nós estamos falando um pouco mais de 3.200. Então, assim, quanto nós andamos e quanto ainda temos margem para andar, né? Um longo caminho ainda pela frente, porque essas décadas todas foram um duro golpe. Um golpe. Mas vamos voltar a falar de coisa boa. E eu gostaria que você me contasse. Eu andei dando uma pesquisada no seu livro e eu li que a maior goleada da história do futebol foi o placar, nada mais, nada menos, meus amigos, que 149-0. Que jogo que foi esse, Ariel? Foi um jogo de protesto. Foi em Madagascar, quando um clube que se sentiu prejudicado pelo árbitro, já em jogos anteriores, decidiu fazer um protesto e começaram a se autogolear. Então foram gols em contra, 149, que até a gente fica pensando na velocidade disso, não é? E na organização disso, para poder desferir tantos gols contra o próprio gol, né? O próprio arco, né? Então é fascinante nesse ponto de vista, mas é surpreendente. Né? Eu acho que é uma modalidade de protesto muito interessante. Nos anos 30 ou 40, um clube argentino jogando em La Plata decidiu, depois de uma decisão do juiz que era obviamente, não era subjetivamente, era ostensivamente absurda, o time inteiro decidiu sentar no chão. Não é? E aí vem aquela coisa, alguns torcedores concordariam, outros torcedores acham que é um absurdo e que o jogo deveria continuar. Eu sou a favor de todo tipo de protesto quando alguma decisão foi obviamente absurda. Então, se uma decisão foi absurda, por que não responder com uma atitude à altura, né? Muito interessante. E me conta uma coisa, de todas essas histórias que você conta aqui, existe alguma história que de tão absurda parece mentira, mas na verdade aconteceu? Nossa, tem tanta coisa. Conta uma tanta muito, coisa. muito. Bom, por exemplo, a Copa Jules Rimet, né? Recordemos que a FIFA, quando criou a Copa do Mundo, quando o Jules Rimet, que já era o terceiro, quarto presidente da FIFA, mas foi o mais famoso, que durou várias décadas e que estruturou a primeira Copa do Mundo e as que vieram depois. A Copa do Mundo inicialmente se chamava Copa Nike, a vitória, né? Que Nike em grego é vitória. E era uma pequena taça de uma mulher alada carregando uma espécie de taça. A primeira Copa do Mundo foi vencida pelo Uruguai, a segunda em 34 pela Itália, a terceira na França em 38 pela Itália, e aí haveria outra Copa em 42, mas aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que começou em 39. A Itália inicialmente era aliada da Alemanha, só que em 43 a Itália trocou de lado, passou para o lado aliado. Os alemães ocupavam boa parte da Itália e os cartolas italianos temeram que os alemães começavam a confiscar bancos atrás de ouro, joias, tal, né? E aí os cartolas italianos tiveram medo. Bom, e se eles vierem atrás da taça Jules Rimet? E aí um deles decidiu primeiro esconder a taça numa caixa de sapatos embaixo da cama dele. A polícia desconfiada veio vasculhar a casa dele. A mulher do cara conseguiu distrair os soldados da SS e os policiais da Gestapo em Roma, oferecendo cafezinho, alguma coisa assim, algum docinho italiano, e aí ele conseguiu repassar a caixa pela varanda para o vizinho, que também era um cartola. Depois voltaram a pegar a caixa com ele, aí falaram, tá meio complicado aqui, vou levar a taça
para o sítio de um primo meu no interiorzão da Itália, e esse primo decidiu esconder a taça dentro de um barril de azeite de oliva, e ali ficou embebida em azeite de oliva. Bom, hidratou talvez a taça, e aí quando terminou a guerra, foi feito um congresso em Luxemburgo, em 45 terminou a guerra, em 46 houve esse congresso da FIFA, e decidiram, e aí este italiano pegou a taça dali e a levou num carro, junto com um amigo. Imaginemos assim, claro, tudo bem, a Europa é pequena, mas sair da Itália, ir pela estrada num carro, apenas ele e um amigo, levando a taça, e quando chegaram ali no congresso da FIFA, ele como representante italiano, abriu uma malinha e tirou a taça e botou em cima da mesa, e todo mundo, as pessoas achavam que a taça tinha sido destruída, que tinha desaparecido. Ele não tinha contado nada para ninguém. E foi toda uma surpresa ver que a Jules Rimet estava ali. Aplaudiram e tal. Pouco depois, a Jules Rimet foi batizada de... perdão, a taça que era ainda até então Taça Vitória virou Taça Jules Rimet, em homenagem a ele. Aí teve a Copa do Brasil, né? Outras tantas Copas. Em 66, a Copa ia ser feita na Inglaterra, e a Copa estava exposta num salão, num museu ali, um salão de exposições, as pessoas iam ver e tal, e a Copa um dia desapareceu. Porque a Copa estava numa espécie de redoma muito fácil de roubar. Desapareceu. Ninguém ainda sabe exatamente como foi que desapareceu dali. O fato é que, dias depois, a polícia toda... Imagina, a Copa ia começar dias depois e a taça estava desaparecida. Então a polícia britânica inteira indo atrás da taça por tudo quanto é lado. Simultaneamente, um senhor estava lá passeando com seu cachorrinho chamado Pickles, numa praça em Londres, e o cachorro começa a cheirar e encontra algo no meio dos arbustos, e na praça encontra um embrulho, algo embrulhado em papel de jornal. Aí o cara olha, vê que é algo sólido, abre, e a taça Jules Rimet. Então o fato é que a taça aí desapareceu por uma segunda vez, né? Mas finalmente foi encontrada. Passam as décadas, o Brasil fica com a taça por causa do tricampeonato em 70, na Copa do México, e a regra era quem vencer 3 vezes fica permanentemente para sempre com a taça, e aí é feita uma nova taça, que é a taça atual que a gente conhece, que parece uma espécie de sorvete, digamos assim. Era muito mais bonita a taça anterior. Aí, uma taça Art Deco, outra coisa. Aí, a Jules Rimet ficou durante anos e anos e anos conosco na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Até que, de novo, foi roubada e nunca mais reapareceu. Foi roubada por 2 ladrões comuns cariocas, que eram famosos porque volta e meia iam para a cadeia, mas roubos pequenos, assim. Saía, entrava, saía. Um deles era... E rende até um filme do Tarantino isso, porque um deles era chamado Bigode e outro era chamado Barba e Bigode. Né? Aí apareceu na história um joalheiro argentino, conhecido por ser picareta, mas que morava no Rio de Janeiro, e os 3 é que teriam feito esse roubo, mas o fato é que nunca se encontrou vestígio algum. A teoria que circulou na época era que havia sido derretida e o ouro vendido. Por outro lado, também essa teoria tem uma contraposição que é, peraí, a taça Jules Rimet era folhada a ouro. Então, se alguém derretesse, não ia conseguir grande coisa. Por isso, aí vem a outra teoria, que eu acho que é mais factível, mais verossímil, que é essa taça foi vendida para alguém que colecionava objetos raros e guardou isso na clandestinidade, e talvez até hoje essa taça esteja escondida na casa, na mansão de alguém, intacta, mas de alguém que coleciona coisas valiosas e não as expõe. Porque a teoria de derreter para conseguir ouro não convenceu. Não convencia porque o lucro seria muito pequeno. Sim. Que maravilha. Gente, olha, eu poderia ficar aqui muito mais tempo, mas eu gostaria muito de te agradecer, Ariel. Se você ficou tão curioso quanto eu recomendo que você compre este livro. Está já em todas as livrarias, né, Ariel? E também pode ser comprado, é lógico, na internet. Ele é maravilhoso, muito divertido, e eu te desejo todo o sucesso do mundo. Ele agora vai fazer um tour
por vários estados lançando o seu livro. Eu queria muito te agradecer, Ariel, por essa presença, por esse momento. Espero que possamos nos encontrar muito em breve Assim para espero. falarmos do seu próximo projeto. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. É com vocês, então. Um beijo. Tchau, tchau.